1º de novembro, Todos os Santos, a Comunhão dos Santos, 954 a 959. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 954. Os três estados da Igreja, até que o Senhor venha em sua majestade e com ele todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe forem sujeitas, alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra. Outros, terminada esta vida, estão se purificando. Outros, regozijam-se na glória, contemplando claramente Deus Trino e Uno, assim como é. Todos, porém, ainda que em diferentes graus e modos, participamos da mesma caridade de Deus e do próximo, e cantamos o mesmo hino de glória a nosso Deus. Todos quantos são de Cristo, tendo, pois, o seu Espírito, congregam-se em uma só igreja e estão entre si unidos a ele. 955. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira alguma é interrompida. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, se vê fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. 956. A intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Não choreis. Serei mais útil para vós após a minha morte e vos ajudarei mais eficazmente do que durante minha vida. Passarei meu céu fazendo bem na terra. 957. A comunhão com os santos. Veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título de exemplo, fazemos ainda mais para corroborar a união de toda a Igreja no Espírito pelo exercício da caridade fraterna. Assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, procede toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Nós adoramos Cristo, qual Filho de Deus. Quanto aos mártires, os amamos, quais discípulos e imitadores do Senhor, e o que é justo, por causa de sua incomparável devoção por seu Rei e Mestre. Possamos também nós sermos companheiros e condiscípulos seus. 958. A comunhão dos falecidos. Reconhecendo plenamente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os primeiros tempos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos, e porque há um pensamento santo e salutar, rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados, conforme 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Também ofereceu sufrágios em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. 959. Na única família de Deus. Todos os que somos filhos de Deus e constituímos uma única família em Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros em mútua caridade e num mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação própria da Igreja.